Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de História do Brasil para o Enem. Desta feita, o nosso tema é movimentos de contestação ao Pacto Colonial. Na aula anterior, nós falamos sobre a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira. Agora nós vamos fazer uma abordagem sobre a Conjuração Baiana, né? Ou Revolta dos Alfaiates. Então, esse movimento acontece em 1798, em Salvador, tá certo? E ele tem todo um contexto semelhante ao que aconteceu o movimento mineiro de 1789. Apenas aqui, veja bem, é importante a gente colocar que existem algumas diferenças. Que diferenças? Por exemplo, o movimento baiano ele é mais popular. A gente já falou que o movimento mineiro era um movimento da elite, tá certo? Onde apenas um elemento da classe média, que era o Tiradentes, que acabou inclusive sendo morto. No movimento baiano, nós vamos ter escravos livres, nós vamos ter alfaiates, muitos alfaiates, nós vamos ter religiosos, nós vamos ter pessoas da base da pirâmide. Não temos aí a elite baiana participando. Qual é o contexto desse movimento baiano? Bem, primeiro, em 1763, a coroa portuguesa resolve transferir a capital para o Rio de Janeiro. Então a capital, que era em Salvador, você se lembra, fundada por Tomé de Souza, 1548, 1549, eles transferiram a capital. Em função de quê? Da decadência da economia nordestina. Então a economia da cana, né, de açúcar, acaba por naufragar, acaba por falir. Então perde importância, não tem mais peso. E aí, nesse momento, 1763, nós vivemos o auge da questão da economia mineradora. Então o ouro está a todo vapor, a extração de ouro, a representatividade desse ouro acaba por ser relevante no Brasil, né, na economia metropolitana. Então o que é que vai acontecer aí? Nós temos aí o que? Vamos lá. Primeiro, a transferência da capital. Primeiro. Segundo, uma crise enorme que estava acontecendo em Salvador. Então, desemprego, fome, miséria, uma série de problemas associados à questão da economia em Salvador, certo? Então, outra questão importante aí. Em 1794, nós vamos ter uma colônia aqui sendo independente, que é o Haiti. Então veja, lá no Haiti nós vamos ter o quê? Uma colônia que era predominantemente mais de 90% da população de escravos, né, de negros africanos que foram trazidos para trabalhar na colônia, e esses escravos resolvem então ficar livres, né? Resolvem se tornar um país independente. Então o Haiti se revolta, aproveitando a confusão na França, pós-Revolução Francesa, e aí consegue se separar da França. Então isso serviu de referência para os baianos, tá certo? Então esse é um outro ponto. A questão, por exemplo, do fiscalismo, né? Então veja, em todos esses movimentos, a cobrança de impostos, as exigências por aumentar impostos, por cobrar, vão ser relevantes, tá certo? Então esse contexto gera todo um quadro que leva para a conjuração dos alfaiates. O que é que eles estavam propondo? Veja, uma diferença em relação ao movimento mineiro. Muito importante sair, muitas questões exploram isso. No movimento baiano, eles queriam a libertação dos escravos, então a abolição da escravidão. Enquanto que no movimento da elite, que era o mineiro, não. Então aqui é essa diferença. A abertura dos portos, então eles não queriam ficar presos ao monopólio do pacto colonial, tá certo? Então nada de ficar só podendo comercializar com os comerciantes, com os navios portugueses. Então vamos abrir os portos. Segundo, eles queriam a questão de um governo republicano, tá certo? Então são propostas desse movimento baiano. Além disso, veja, como tinha oficiais, pessoas envolvidas aí dessa classe média, eles queriam aumentar o soldo dos soldados, porque era uma forma de conseguir o apoio desses militares. Bem, em que é que deu esse movimento aí? Bem, acabou, eles conseguiram num primeiro momento algum sucesso, mas em seguida foram sufocados, contidos, tá certo? E os principais líderes, todos eles foram enforcados.
todos foram condenados à morte, julgados de forma muito rápida e tal, e não conseguem avançar. Então esse movimento baiano acaba por ser sufocado e não avança, tá certo? Então a conjuração baiana fica o ideal, o ideário de abolição da escravidão, do governo republicano, de igualdade social, né, racial. Então todo esse contexto que nós vemos em Salvador hoje, né, onde você tem uma mistura de raças, onde você tem uma mistura de religiões, onde você tem uma tolerância, né, que caracteriza a cidade de Salvador e a Bahia como um todo, ok? Espero que você tenha entendido, tenha conseguido fazer esse paralelo com o movimento mineiro, né? E as diferenças e as semelhanças, e eu espero que você leia o capítulo, faça os exercícios e curte aí o nosso canal, divulgue o nosso trabalho.